Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Estamos hoje em mais um culto da missão Montargil em Portugal. Eu sou o missionário Eberson Davi e estamos aqui juntos com minha esposa Madalena e nossas filhas Beatriz e Isabela. Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, hoje é comemorado nessa data Dia das Mães em Portugal. Nós temos 2 Dias das Mães aqui em Portugal, dia 3 e o segundo domingo de maio. Hoje nós estamos numa das datas especiais aqui em Portugal. Hoje aqui é Dia das Mães, então eu gostaria de desejar a todas as mamães portuguesas um feliz Dia das Mães. Aqui em Portugal nós temos 2 datas comemorativas para o Dia das Mães, o primeiro domingo de maio e o segundo domingo de maio. Então, para você que comemora no primeiro domingo de maio, feliz Dia das Mães, que você possa ser tremendamente abençoada por Deus nesse dia e que as consolações do Senhor possam estar com você nesse dia. Feliz Dia das Mães para você, mamãe portuguesa, que comemora hoje. O Salmo 95 é louvor ao Senhor. Vinde, cantaremos ao Senhor. Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos antes da sua face com louvores e celebrai-o com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e o Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremo-nos, prostramo-nos e ajoelhamo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é Deus, é o nosso Deus e é nosso povo, do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, e como o dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é o povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso chorei na minha ira, que não entrarão no meu repouso.
que tenho no meu coração. É Ele que me conforta quando me acho em tribulação. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Tomé não sabia o caminho, achava a viagem perdida. Jesus diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Amigo que ouve este hino, que fala ao teu coração, aceita a Jesus Cristo e deixa este mundo de ilusão. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu, é uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, levando o meu pecado, e agora desta forma salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E hoje nós estamos muito felizes porque nosso culto é especial. Todos os nossos cultos são especiais, mas hoje é um culto especial. Nós estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor João Narciso, pastor aqui dessa missão. E agora nós estaremos ouvindo a palavra do nosso Deus
uma palavra tremenda para o seu coração, que você possa meditar na palavra que o Senhor tem para o seu coração neste dia. Boa tarde a todos. É um privilégio muito grande eu poder estar aqui na casa de oração em Montargil. De facto, apesar de não estarmos aqui há muitos anos a trabalhar, ainda apenas 5 anos, já temos algumas recordações muito importantes daquilo que se tem passado na casa de oração aqui em Montargil. Eu hoje tenho o privilégio de anunciar um pouco da palavra de Deus, que gostaria que, de facto, todos nós pudéssemos, de alguma maneira, aprender e ser abençoados através dela. Pastor, olha para a câmera aqui. Estamos em tempos difíceis. Esta fase em que vivemos, especialmente para o povo cristão, sente na pele que está privado de fazer o seu culto normal, com uma assistência que é sempre de esperar que seja muita gente. Nós agora temos estado privados de tudo isso e temos orientado apenas para falar a pequenos grupos ou individualmente a pessoas. É uma oportunidade grande, apesar de tudo, que Deus concede ao povo de Deus. Muitas coisas se estão passando, algumas não nos diz muito respeito, outras sim. Como cristãos evangélicos que somos, sentimos que temos sido, de facto, privados de falar de Jesus Cristo às multidões. E temos nos orientado mais para falar individualmente às pessoas. A palavra de Deus não pode parar. A palavra de Deus tem que continuar a ser anunciada, por mais difícil que isso seja. E eu gostaria de compartilhar convosco hoje, nesta oportunidade, e quem sabe se é a última, não sei, só Deus sabe. Nós estamos nas mãos de Deus e o futuro a Ele pertence. Mas gostaria de partilhar convosco uma leitura bíblica sobre a qual eu gostaria de ter alguns pensamentos. Refiro-me aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, numa pregação muito importante que teve lugar em tempos de crise, em tempos de perseguição dos apóstolos, talvez não menos inferior a esta crise que estamos passando agora. Era uma crise nesse tempo, uma crise de perseguição religiosa. Nós, graças a Deus, temos tido algumas privações e estamos vivendo com privações, mas ainda assim, pela graça de Deus, temos a liberdade de testemunhar dele, embora não tanto com aquela força que devia ser, como já referi, porque não podemos ter multidões a ouvir a palavra de Deus, o que seria mais importante. Mas, meus amigos e meus irmãos, nós temos um exemplo da palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, em tempos difíceis também que eles viveram. E eu gostaria de me referir a Atos no capítulo 4, como já disse,
depois também de uma perseguição em que foram o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos. A partir do versículo 5 do capítulo 4 dos Atos, e eles foram presos. Por que razão? A razão porque eles estavam, de alguma maneira, tinham sido advertidos pelas autoridades religiosas desse tempo que não falassem no nome de Jesus, porque de facto a pregação que tinha sido feita por Pedro e João, ela tinha provocado uma revolução religiosa. Muitas pessoas haviam se juntado a Pedro e João pelo poder da palavra de Deus que tinha tocado nesses corações. E isto deu aso a que as autoridades se enchessem de inveja por causa desse testemunho poderoso. E o que é que eles decidiram? Meter Pedro e João em prisão para que não mais anunciassem o nome de Jesus a ninguém. Meus amigos, a palavra que Pedro e João pregavam e a que hoje em dia, graças a Deus, ainda há pregadores que realmente pregam a palavra de Deus, anunciando Cristo Salvador, mas isto não cabia bem na cabeça das autoridades então religiosas, porque eles de facto estavam vendo que as multidões caminhavam para junto de Pedro e João e deixavam as suas sinagogas vazias, deixavam, portanto, de lado o ensino da igreja então, das igrejas então, que tinham poderes quase únicos para falar, e por isso todos aqueles que não fossem verdadeiramente pertencentes a esse ramo que poderiam, que era dos saduceus, de outros religiosos, que falavam em tudo menos num Cristo vivo. A palavra que era importante anunciar é que Jesus tinha sido morto, como era conhecido de todos, mas que agora estava vivo, tinha ressuscitado dos mortos. Mas era esta mensagem que as autoridades não queriam ouvir, porque eles pensavam que Cristo estava morto para sempre. Eles tinham contemplado Jesus na cruz do Calvário, eles próprios o crucificaram por inveja, e eles pensaram que ele ficaria morto para sempre e o seu nome desapareceria então da terra. Mas pelo poder de Deus e porque a palavra de Deus tinha que ter seguimento e Cristo tinha que ser conhecido no mundo, o Evangelho tinha que ser pregado a toda a criatura, e está escrito que todo o que cresce em Jesus seria salvo. Meus amigos, então Pedro e João são presos. Perseguição. Ficaram privados da liberdade de falar com ousadia de Jesus Cristo. Mas as autoridades, embora os tivessem advertido que eles não voltassem a falar na pessoa de Jesus, porque senão seriam encerrados na prisão e poderiam até ser levados à morte. Mas que fez Pedro e João, servos de Deus, os apóstolos Pedro e João? Diz a palavra de Deus que, por exemplo, eu leio aqui um trecho apenas, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, na sua pregação, depois de dizerem que aquele Jesus Cristo, que eles próprios que ali estavam presentes,
tinham crucificado. Pedro e João não teve medo de os acusar de que eles tinham sido os próprios assassinos de Jesus. Isto é autoridade espiritual, meus amigos. É alguém que fala não por si próprio, mas pelo poder do Espírito Santo. E por isso mesmo, a inveja era muito maior e houve aí, de facto, essa má intenção de os prender e os proibir de falar do nome de Jesus. Mas Pedro, em certa altura, então disse, quando eles, no verso 18, chamando Pedro e João, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas o que respondeu Pedro e João? No verso 19 do capítulo 4, então eu vou ler. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles, ameaçando-os mais ainda para os castigar por causa do povo, mas tiveram medo do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, porque tinha havido um sinal notório do poder de Deus, a cura daquele coxo à porta do templo. O milagre foi operado através de Pedro e João, quando esse pobre pedinte estava ali todos os dias à porta do templo a pedir esmola, e estendeu a mão para Pedro, pensando que ele também lhe daria uma esmola. Então Pedro disse: por que olhais para nós como se eu pudesse dar alguma coisa? Eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada para vos dar, mas uma coisa tenho para vos oferecer. Em nome de Jesus Cristo, disse ele ao coxo: levanta-te e anda. Por causa deste milagre de verem o coxo pôr-se em pé e andar, deu-se a perseguição e o encerramento de Pedro e João na prisão. Poderia muitas pessoas pensar: bem, agora Pedro e João já nada podem dizer, eles estão atemorizados, estão cheios de medo e vão ficar calados, e nós vamos poder pregar o que nós entendemos e estes homens serão postos de parte. Enganaram-se. As autoridades desse tempo enganaram-se, porque Pedro e João estavam possuídos pelo Espírito Santo e não tinham medo de anunciar a Jesus. Eles estavam convictos que a mensagem de Jesus Cristo era a única que levava o homem e a mulher, o mundo, à salvação eterna da sua alma. E por isso eles continuaram a pregar o Evangelho, anunciando Jesus. Não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Eu gostaria que nós pudéssemos reter esta afirmação: o que tinham visto e ouvido. O que tinham visto eles? O que tinham ouvido eles? Eles tinham visto Jesus na cruz, crucificado, morto, mas eles viram mais. Eles viram depois, constataram que esse Jesus que havia sido crucificado estava agora vivo no meio do povo, aquele que realmente havia Deus ressuscitado dos mortos. Este acontecimento ímpar na história do cristianismo, o primeiro ressuscitado dos mortos, Cristo, Jesus, isto de facto era o que eles não queriam ouvir. E foi por essa razão, como já disse, que Pedro e João foram para a prisão.
meus amigos, mas qual era a mensagem central de Pedro e João, que pode ser para nós também hoje, e deve ser um desafio e um estímulo ao mesmo tempo para continuarmos a usar a palavra como Pedro e João usou. E ele, entre outras coisas, nós vemos, depois de, neste capítulo 4, mostrar realmente a razão histórica porque Jesus tinha sido morto, o Nazareno. Então, no versículo 11 e 12 diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual Jesus se tornou pedra angular. E no versículo 12 eles voltaram a dizer: e não há salvação em nenhum outro senão em Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E depois no verso 13, o povo, ao ver a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, sem grandes letras, sem grandes conhecimentos culturais e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Coisa importante. Houve ali pelo menos uma parte positiva nestes incrédulos e nestes homens que tinham o ódio dentro do seu coração. Eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Era um testemunho que eles estavam dando precisamente sem saberem, mas era de facto tão evidente esse testemunho que eles tiveram que o citar, dizendo que eles tinham estado com Jesus. Meus irmãos e meus amigos, fixai o versículo 12: e não há salvação em nenhum outro. Esta foi a pregação dos apóstolos. Esta deve ser a pregação ainda hoje dos líderes das igrejas evangélicas e até dos crentes comuns que têm o conhecimento da palavra. Devem também ser capazes, com ousadia, anunciar Jesus como Salvador. Nestes dias em que há de facto muitas privações, há de facto restrições várias, a Igreja não pode ficar calada, porque mesmo perante todas as ameaças deve de anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele é o único que pode salvar a humanidade. Claro que o mundo não conhece isto, claro que o mundo não compreende isto. Falarmos disto a pessoas incrédulas e até ateus, dificilmente eles poderão perceber o Cristo ressuscitado. Mas é este que é preciso anunciar. Não estamos falando de uma simples religião ou de uma religião do seu tempo. Estamos falando de um Jesus que foi morto e ressuscitou. Porquê isto? Porquê este milagre? Porquê este acontecimento ímpar na história? Porque Cristo não podia ficar morto, nem na cruz, nem no sepulcro, nem em qualquer outra parte. Cristo ressuscitado. Ele havia de sair do túmulo. Quando procuraram o Senhor Jesus no túmulo, aqueles que tinham contatado com ele, os amigos, eles viram que o túmulo estava vazio e ouviram uma voz dos anjos: procurais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui,
mas ressurgiu dos mortos. Ah, que grande pregação esta! Em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de perseguição. E nós vemos aqui, meus amigos, o poder do Espírito Santo operando naqueles que tinham a incumbência de anunciar a Jesus. Hoje em dia, as igrejas e cada um dos crentes que conhecem e vivem e têm a experiência da salvação, que já usufruem do Senhor Jesus Cristo, eles também podem receber e têm recebido, e muitos têm recebido, o mesmo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento que têm da verdade, desta verdade de um Deus e de um Cristo vivo, e também anunciar a palavra de Deus. Neste tempo de crise, meus irmãos e amigos, ouçamos este grande convite que o Senhor nos faz, falando do Senhor Jesus, dizendo que de facto Cristo não está morto, mas vive e está pronto a perdoar e a salvar todo aquele que nele crê. Esta é uma oportunidade que nós temos. Com todas as restrições que temos de facto vivido e que estamos a viver, ainda não temos uma perseguição religiosa no sentido de nos ameaçarem com prisão e com morte, como era nesse tempo. Então podemos dizer alto e bom som que Cristo ainda é o mesmo que era no tempo dos apóstolos, que Cristo ainda tem poder para salvar a todo aquele que nele crê. Meus irmãos e amigos, neste tempo difícil, volto a repetir, não desanimemos, não fiquemos para trás, não fiquemos, portanto, perplexos por tudo aquilo que vai acontecer. Estes acontecimentos podem ser um sinal de que algo mais importante vai acontecer. Se sentimos algumas restrições, se sentimos alguma coisa que não é tanto do nosso agrado, e há muitas, quem sabe, talvez isto que está acontecendo seja um exercício de preparação espiritual para a Igreja de Cristo. Para quê? Para que esteja preparado para enfrentar outras situações provavelmente muito maiores. Se nós lermos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, nós vemos que há sinais dos últimos tempos. Este pode ser um sinal de que algo mais vai acontecer. E Cristo, que realmente os homens pensam ainda nos nossos dias que foi morto e que não ressuscitou, que está morto, Ele voltará. E então, de facto, Ele voltará para quem? Para aqueles que creem nele. E será para esses um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de louvor, um tempo de ação de graças. Agora ainda estamos vivendo como que, enfim, uma espécie quase de um sonho, mas um sonho verdadeiro. Cristo um dia voltará. E o que é que Ele nos pede? Estejamos preparados e prontos para recebê-lo com alegria. Ele poderá vir, não sei, talvez não no nosso tempo, especialmente, talvez no meu, que já estou numa avançada idade, e o Senhor me virá chamar muito breve. Mas Ele poderá vir ainda no tempo, se não for na nossa geração, talvez dos nossos filhos ou dos nossos netos. Necessitamos transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos esta mensagem de esperança de um Cristo vivo que está no céu junto do Pai, intercedendo por nós, e que um dia voltará para levar a sua Igreja. E isto leva-nos
a aconselhar a nossa família em primeiro lugar e depois aqueles a quem estamos mais próximos ou que estão mais próximos de nós, a poderem realmente aproveitar a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Tenho muita satisfação em recordar que nos meus tempos, e já lá vão longos 50 anos, quase 60, de que tinham privilégio, comecei a ter o privilégio de anunciar este Jesus. E devo dizer-vos, recordar aqui alguns que conheceram e outros que se calhar não conheceram, mas podem aceitar como esta verdade. Eu vi grandes milagres da parte de Deus quando, trabalhando na igreja, quando comecei a trabalhar falando do Evangelho, eu vi milagres tão importantes como a salvação de pecadores, homens e mulheres que estavam em trevas, em tristezas e em dor, em sofrimento e em confusão. Eu tive o privilégio, na igreja onde pastoreei 27 anos, Pai Pires, de ver essas pessoas, muitas dessas pessoas, renderem-se ao Senhor Jesus. Tenho essas gratas recordações que não esquecem. De facto, o Senhor me ajudou. Não eu, quem sou eu? Mas aí eu pude verificar como Deus era poderoso e podendo servir de uma fraca pessoa, sem muitos conhecimentos, mas que realmente aprendi a seguir o Senhor Jesus e a confiar nele e dele receber instrução para anunciar que ele é o único que pode libertar e salvar a alma dos seres humanos. Meus amigos, que estas palavras que eu vou dirigindo sejam para cada um de vós motivo de esperança nestes dias difíceis e poderdes ter a coragem, o toque do Espírito de reconheceres este Jesus maravilhoso que foi morto, foi perseguido, foi morto, foi maltratado de toda a maneira como nós não pensamos e nunca passamos por essa experiência, e tudo isso Ele passou para nos levar a Deus Pai, para nos levar à salvação eterna. Estou muito grato a Deus por ter conhecido, já depois dos meus 26 anos, mas Jesus a muitos outros. Dou graças a Deus pelos meus filhos, que todos tiveram essa oportunidade e a maioria deles se converteram ao Senhor. Eu creio que todos eles são de Deus. E por isso também, para mim, é uma imensa satisfação saber que a palavra de Deus não tem sido anunciada em vão. Devemos prosseguir, irmãos e amigos, com esta mensagem, por mais difíceis que sejam os tempos. Nós estamos talvez no princípio das dores. Coisas muito terríveis virão ainda. É necessário que estejamos preparados, com corações cheios de fé, com corações entregues nas mãos de Deus, para sermos livres e sermos ajudados em tempos difíceis, pois aquele que se entrega ao Senhor, Ele o ajudará a vencer as dificuldades. Esta é uma esperança, mas melhor, uma certeza de que o cristão deve ter. Os apóstolos, como citei atrás, Pedro e João, eles foram perseguidos, foram presos e foram mortos também. Oh, meus amigos, e mortos também.
exceto João, mas Pedro também foi morto. Mas não negaram o Senhor, continuaram a pregar o Senhor Jesus. Hoje eles estão no céu, são filhos de Deus, como tantos outros aqui na terra que têm aceitado o Salvador, que um dia estarão junto dos remidos e junto do Senhor nos céus. Que Deus abençoe a cada um de nós que nos ouve, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a cada um de nós que está aqui e que ouve a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus e quero aproveitar para dar um obrigado à família David, missionários aqui em Montargil, que me proporcionaram esta oportunidade aqui na Igreja Evangélica em Montargil. Sem dúvida é uma oportunidade importante e eu quero que ela seja importante para muitos e que seja para muitos uma bênção, para que muitos passem da incerteza à certeza que devem ter, e essa só pode ser alcançada no Deus vivo, poderoso, naquele que era, que é e que será para todo o sempre. Que o Senhor nos ajude a confiar nele. Nós o rogamos em nome de Jesus e pedimos que ele se abeire de nós nestes tempos difíceis que estamos passando. E nós havemos de vencê-los, porque Cristo venceu e nós com ele venceremos também. Que Deus nos ajude. Obrigado a todos. E assim nós encerramos mais este culto de louvor e adoração da missão de Montargil, Portugal. Gostaríamos de convidar você, quando terminar essa quarentena, estar conosco aqui em Montargil, na nossa pequena congregação, na nossa pequena missão. Deus lhe abençoe tremendamente.